Fala galera, aqui é o Wesley, professor de Geografia e Atualidades de vocês, beleza? Então, dando continuidade às nossas aulas sobre fontes energéticas, eu prometi a vocês que a gente ia falar um pouco mais aprofundado sobre alguns tipos de fontes energéticas, principalmente as mais utilizadas aqui no Brasil e as que mais foram cobradas nos anos anteriores na prova do Enem, beleza? Vamos começar então falando sobre a energia hidráulica, a nossa hidroeletricidade, certo? A que é mais consumida pelas residências do Brasil. Então a gente vai ter aqui os prós e os contras desse tipo de energia. Os pontos favoráveis desse tipo de energia é que ela é, como a gente já viu, né? Ela é uma energia renovável, ela é uma energia limpa, certo? Você tem uma grande abundância no Brasil e ela tem, pelo fato do Brasil ter um elevado potencial hidráulico. A gente tem um relevo que ele favorece a esse tipo de energia, então você precisa represar essa água, você precisa que essa água tenha queda para fazer com que essas turbinas sejam movidas pela força da água. Então a gente tem todas essas características, por isso que ela é a mais utilizada no nosso território. Porém, ela também tem alguns pontos contrários, você tem alguns impactozinhos relacionados a esse tipo de energia. Ela vai causar impactos ambientais, como? A partir do momento que você represa essa água, você vai utilizar uma grande área para ser alagada, certo? Então você vai causar um impacto ambiental. Você vai desmatar uma vegetação, vai alagar essa floresta, você vai ter uma mortandade ou fuga muito grande de animais. Outro impacto também é um impacto social. Por quê? Se essa represa for construída em cima de uma cidade, então a população vai ter que ser retirada dessa região. Então você vai perder toda uma cultura que foi criada nessa região. Inclusive tem até no Brasil o MAB, que é o Movimento dos Atingidos por Barragens. É um movimento social que reivindica as propriedades deles, né? Que eles criaram laços culturais numa determinada região. Aí de uma hora para outra vem a construção de uma usina e expulsa todo mundo dali. Então você tem igreja, você tem cemitério, você tem entes queridos enterrados ali naquela região, então causa um impacto social também, certo? Outro ponto negativo que a gente tem sobre esse tipo de energia é a dependência climática. Por quê? Você vai precisar de um regime de chuva grande, certo? Então por isso que ela não é muito utilizada em regiões áridas, em regiões onde você não tem chuva, certo? Porque ela tem essa necessidade, tem essa dependência do clima, certo? Como a gente já viu aqui, você tem impacto social, o MAB, então lembra disso, que já caiu, se eu não me engano, numa prova do Enem. Outro ponto negativo também é o alto custo de produção. Você vai ter que levantar uma grande quantidade de dinheiro para você construir uma usina hidrelétrica. Quem já teve a oportunidade de visitar ou ter passado por perto de uma usina hidrelétrica, você vê a grandiosidade que é a engenharia que envolve tudo aquilo para ser construído. Então, requer muito dinheiro, certo? No Brasil, a gente tem algumas situações peculiares quando a gente fala de usina hidrelétrica. Recentemente, a gente tem alguns contrastes aí com a construção da usina de Belo Monte. Fica lá na região norte, no Rio Xingu, e ela causa uma série de conflitos, certo? Conflitos de interesse, porque você vai ter pessoas que vão lucrar com isso na região. Você tem conflitos de interesse também com as tribos indígenas, com as comunidades locais, que vão ser atingidas, sim, certo? Vão sofrer o impacto da construção dessa usina. Então, Belo Monte é um caso que a gente tem que prestar atenção. Tem grande chance de cair numa prova do Enem quando a gente fala em energia hidráulica, certo? Então, Belo Monte, lembra disso? Uma usina construída lá na região norte, envolve questões financeiras, envolve questão de expropriação de terra, certo? Envolve questão indígena também. Dá uma pesquisadazinha a mais e se aprofunda sobre esse tema, beleza? Vamos aqui só para exemplo, as 5 maiores hidrelétricas do mundo. A gente tem a usina hidrelétrica de Três Gargantas, na China, hoje ela é a maior do mundo. Itaipu, fica lá entre São Paulo, Paraná, Paraguai, já foi a maior do mundo, então perdeu esse posto para de Três Gargantas. Belo Monte a gente vê que é uma usina enorme também, só exemplo aqui, só para a gente ter uma noção das 5 maiores hidrelétricas do mundo, certo? Vamos voltar só um pouquinho, que a energia hidráulica, ela representa cerca de 21% de toda a energia consumida no mundo, certo?
Então ela é bastante utilizada no mundo, principalmente aqui no Brasil, certo? Em países onde você não tem um regime de chuva forte, em países onde você não tem um relevo favorável, por isso que ela não é utilizada, certo? Vamos falar agora um pouco sobre a biomassa. O que são essas biomassas, certo? A gente tem exemplos aqui de biomassa, a soja, a gente tem o dendê, a gente tem a mamona, certo? E a gente tem a cana-de-açúcar. Ela é considerada uma biomassa também. Os pontos favoráveis desse tipo de energia é que ela é renovável, ela é pouco poluente e ela é ecologicamente sustentável, certo? Os pontos negativos disso daí é o fato de você levar ao esgotamento do solo. Se você só produzir esse tipo de cultivo, vai encarecer o custo dos alimentos. Ou seja, ao invés de você plantar batata, inhame, plantar milho, plantar feijão, você plantar somente mamona ou você plantar somente cana-de-açúcar. Isso vai gerar um problema muito grande, muito grave, certo? Então vai encarecer o preço do alimento, pessoas vão passar fome. Por quê? Porque você está tendo só uma monocultura de um tipo de cultivo, que seria essa biomassa. Então tem esse problema relacionado a ela, certo? A biomassa mais utilizada no Brasil é o etanol. O Brasil ele tem um custo de produção mais barato do mundo, certo? Então é o etanol mais barato, o menor custo de produção que a gente tem no mundo. Por quê? O Brasil ele associa vários fatores. O fator climático aqui é favorável a esse tipo de cultivo. O solo do Brasil também é favorável a esse tipo de cultivo, certo? Então a gente produz em grande escala. Como eu já falei no vídeo anterior, 40% da frota brasileira hoje circula com esse tipo de energia, circula com álcool, certo? Só que a maior produção de etanol do mundo se encontra nos Estados Unidos. A gente tem o menor custo de produção, só que lá eles produzem mais do que a gente, certo? Então, só para a gente se atentar sobre isso também. Atualmente, eles estão desenvolvendo bastante as pesquisas em relação a esse tipo de combustível, em relação aos biocombustíveis, às biomassas. Então você vai passar a produzir em laboratório, vai ter melhoramento genético, então você vai aumentar a produtividade mais desse tipo de cultivo, certo? Consequentemente você vai aumentar a produção desse tipo de energia. Vamos falar aqui sobre o petróleo agora. O petróleo ele é bastante complicado. Como a gente vê aqui, ó, o petróleo ele representa 35,3% da matriz energética do mundo, somado com o gás natural, que também vem dessa extração do petróleo, ele representa 55% de toda a energia consumida no mundo. Então, é bastante complicado. Por quê? Porque ele é altamente poluente. As maiores reservas se encontram, como a gente já viu, em países onde você tem uma tensão geopolítica muito forte, principalmente lá no Oriente Médio. Então, quando tem uma guerra lá, quando tem um conflito, o preço do petróleo sobe para as alturas, porque não tem como você entrar nesses países que estão em guerra. Então o preço do petróleo vai aumentar, o preço da gasolina vai aumentar. Então esses são alguns fatores negativos sobre o petróleo, certo? Vamos para um gráfico aqui rapidinho, para não ficar muito extensa a nossa aula, com os maiores consumidores de petróleo do mundo, certo? Como a gente pode perceber aqui, ó, os Estados Unidos ele é o maior consumidor de petróleo do mundo. Cerca de 20% de todo o petróleo que é produzido no mundo, os Estados Unidos consomem. Depois dele vem a China, depois dele vem o Japão. O que é que a gente percebe, pessoal? Os maiores consumidores de petróleo do mundo são países do quê? Desenvolvidos, são países ricos, certo? Em contrapartida, a gente tem as maiores reservas estão concentradas em países subdesenvolvidos ou emergentes. Como a gente vê, ó, o Oriente Médio concentra 63,3% de todo o petróleo do mundo, certo? Aí a gente vem aqui para os Estados Unidos, para a América do Norte, só concentra 5,5% do petróleo, certo? Então, uma dica que eu digo a vocês, a maior parte do petróleo ela é consumida por países ricos, desenvolvidos, porém, a maior parte da reserva vem de países emergentes ou subdesenvolvidos, certo? Outra coisinha que eu vou dar, uma dica que eu vou dar a vocês, é sobre os BRICS, certo? O que são os BRICS? É o grupo dos emergentes, Brasil, Rússia, Índia e China e África do Sul. Eles vêm aumentando muito o consumo de energia. Então, isso mostra que eles estão se desenvolvendo. O Brasil nem tanto, porque entrou numa crise desgraçada, né? Mas ele ainda se encontra entre esses países emergentes, certo? Então, vale esse destaque para os BRICS, certo? Que eles
tem uma demanda muito grande de energia, beleza? Só para a gente encerrar a aula, só para a gente fechar essa aula, vamos falar um pouquinho sobre as energias alternativas, que seria a energia eólica e a energia solar. São energias altamente limpas, são energias ecologicamente sustentáveis, então deveria sim ser muito utilizada no Brasil. Por quê? O Brasil é um país de clima tropical, então você tem incidência de sol praticamente o ano inteiro, então a gente poderia muito bem utilizar a energia solar. E a energia eólica também, a gente tem mais de 8.000 quilômetros de litoral, então a gente tem uma incidência de vento muito grande aqui no Brasil, então deveria sim utilizar esse tipo de energia. O custo seria bem mais barato, porque a gente não iria poluir o meio ambiente e tudo mais, beleza? Então essas foram as dicas da aula de hoje. Pesquisem um pouco mais sobre esse tema e logo a gente vai responder algumas questões sobre isso. Valeu, galera! Obrigado pela atenção e até mais!